Pessoal, sou o Eric, tô aqui com o primeiro vídeo do canal e basicamente hoje eu vou fazer um tutorial aqui de integração com o banco de dados usando o RM do Prisma, beleza? Lembrando que o RM basicamente é uma ferramenta que traduz, né, o código que a gente escreve ali como objetos, já tanto JavaScript, TypeScript, outras linguagens, para a linguagem SQL, para a criação de tabelas no banco de dados. E hoje eu vou usar, né, para fazer essa integração é, a versão específica do Prisma, por conta que as versões atuais estão com alguns problemas. E a versão que eu vou usar vai ser a 5.19.0, beleza? Se você entrar aqui no site do NPM, a gente tem as versões aqui, beleza? Só que os comandos são bem simples, acho que não é necessário ficar procurando aqui, tá? Tá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma pasta, tá bom? Então, fazer uma pasta chamada integração aqui. E eu vou fazer essa integração do Prisma no back-end com o framework Nest, tá? Então, fazer a criação de um projeto Nest rapidinho aqui. Beleza, pessoal, terminou aqui ó, a criação do projeto Nest. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser entrar na pasta da aplicação e fazer a instalação da ferramenta do Prisma, beleza? Esse comando aqui, tá deixando salvo aí no... Pode ser na descrição mesmo, mas é um comandinho bem simples, tá bom? Especificando aqui a versão do Prisma necessário. E só para mostrar aqui, estou usando a versão 20, tá, do Node. Por conta que as versões atuais, por exemplo, a 24, ela não é compatível com o Prisma na versão 5 ainda, tá? Beleza, pessoal, então depois aí de instalar, né, a ferramenta do Prisma, a gente vai ter que instalar o client, tá? É o que vai fazer o serviço para nossa aplicação. A gente pega aqui o Prisma Client e na versão que a gente quer, 5.19.0, que é a mesma da ferramenta. Beleza, tranquilo até aqui. Agora a gente vai fazer aqui o início da nossa aplicação Prisma. Então, para isso, npx Prisma Init. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta aqui dentro da nossa aplicação chamada Prisma e dentro aqui vai ter um esquema Prisma. O que é esse esquema Prisma? Basicamente é o arquivo de contato com o seu banco de dados e as traduções, como eu falei lá no começo. Então aqui dentro você vai fazer todos os seus modos para criar suas tabelas lá no banco de dados. E é basicamente isso aqui. Tem algumas questões sobre providers, né? Que são os tipos de ferramenta, mas a gente não vai entrar nisso agora. E também aqui na data source CDB, né? Procurando o URL no .env que está aqui. Ele tá dando esse erro aqui, eu não sei muito bem o porquê, mas eu acredito que é alguma falta de suporte, alguma coisa assim. Mas ele puxa normalmente mesmo com esse erro, tá bom? Então, primeira coisa, antes da gente criar aí a tabela no nosso banco de dados, vamos fazer a integração com ele, que é bem simples, tá? Aqui ele cria esse arquivo .env pra gente, vem uma database aqui padrão, tá? E aqui basicamente o tipo do seu banco de dados, qual é o banco de dados que você vai utilizar. Aqui é o seu usuário, sua senha, a porta e o nome do banco, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou estar usando o Postgres mesmo, tá? Eu tenho até o PGadmin aqui instalado. Eu vou criar uma database aqui pra gente poder aplicar aqui, tá? Então, aqui no meu servidor, vou criar uma database aqui, deixa eu fechar essas daqui, né? Aqui em database, create database, integração, beleza? Só salvo aqui, criado, então aqui em MyDB, né, que é o nome do seu banco. Aqui a gente tem que trocar para o nosso usuário, então como eu tô com padrão é Postgres mesmo. E a senha do meu banco aqui, que eu escolhi lá na instalação.
No .NET basicamente é só isso, não tem mais o que muito mexer. A gente até poderia fazer uma é, criação de variáveis para colocar nessa URL aqui, mas tanto faz, por enquanto tá de boa. Segunda coisa, é como a gente cria a nossa tabela lá no nosso banco de dados. Como eu falei anteriormente para vocês lá no começo, é, o Prisma basicamente ele converte, né, a linguagem que a gente vai estar escrevendo aqui, o código que a gente está escrevendo aqui, vai ser convertido para SQL, facilitando esse trabalho para a gente, né? Então, o que é um model no Prisma? Um model é uma tabela, basicamente. Então, se eu como que eu crio esse model? Eu posso colocar aqui um nome qualquer, né? Perdão, model e o nome. E aqui dentro dessas chaves a gente vai definir as colunas e o que cada coluna é aqui dentro, basicamente. Então, se a gente for aqui, né, no site do Prisma, aqui na parte de models, a gente tem alguns exemplos aqui e também tem explicação das coisas, mas basicamente é, você do lado esquerdo aqui, né, você vai definir o nome da coluna e os tipos, né? Aqui basicamente é SQL padrão, não tem o que fazer. Só algumas mudanças que tem aí com o Prisma. Mas isso daqui acho que é assunto para outro estudo. E aí eu vou estar criando para vocês aqui um modo bem simples. Então vamos lá. Então a gente pode estar fazendo a construção aqui da nossa primeira tabela. E é bem simples, tá? Primeira coisa que a gente diz qual que vai ser o nome da nossa coluna, o tipo dela, e aí a gente pode adicionar alguns atributos que a gente fala aqui no Prisma, como no SQL, né? Então eu posso identificar que ele é um ID, essa coluna vai ser um ID, e também posso dizer que o padrão dela, né, o default dela, vai ser uma auto-increment, tá? Então, da mesma forma que a gente faz lá no SQL, só muda um pouco a sintaxe aqui, né? Então, um nome aqui também, só pra... Ele tá dando um erro aqui, que eu acho que o I tá minúsculo, né? Isso. Nome, deixa eu colocar a idade aqui também, vai ser um inteiro. E-mail. E-mail aqui a gente pode dizer também que ele vai ser uma string e a gente pode usar outros atributos aqui do Prisma como o unique, né? Que ele vai ser único ali no nosso banco de dados, então não vai ter e-mails repetidos. Tem bastante coisa em relação aos atributos, por exemplo, relação, né? Fazer relação de tabela é algo muito importante, mas a gente não vai entrar nesses assuntos por enquanto. Então, basicamente, o modelo da nossa primeira tabela, que vai ser criado com o Prisma, já está completo, tá? Nosso .env tá certinho. A gente salvando esse arquivo aqui, a gente pode dar um npx prisma generate. Nossa, eu esqueci como que escrevi generate por um segundo, mas é isso. E aí, o que ele fez aqui? Basicamente, ele criou o cliente dele, que a gente instalou lá no Node Modules, tá? Aqui ele tá falando sobre upar, né? Versões mais recentes. Pode esquecer isso. E agora sim a gente vai fazer a migração, né? O migration que a gente chama aqui no Prisma. Basicamente o migration é todo aquele processo que eu falei para você da conversão de código, né? Então vai pegar nosso código que a gente fez aqui basicamente em um bloco, né? E vai transformar em SQL. Então como que a gente faz isso? npx prisma migrate, dev, né? Dev para dizer que você está no ambiente de desenvolvimento. Então tem algumas diferenças, por exemplo, deploy, que é quando você está em produção, mas são mais questões de segurança, acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes agora. E a gente pode também dar um name aqui com ele, com essa tagzinha. Posso colocar init aqui mesmo, tá? Então o que que ele fez aqui? Ele acessou a minha base de dados, né? E fez a migração aqui, fazendo a criação de tabelas. Você percebe aqui que ele criou uma pastinha pra gente, Migrations, e dentro dessa pastinha Migrations tem a pasta com o nome da migração que a gente escolheu ali. Então aqui dentro a gente tem o nosso código SQL, que foi convertido, né, a partir da migração. Então, só que você vê que é bem mais simples, né? É bem mais simplista e facilita muito do que se a gente fosse fazer esse código na mão. E é isso. Se a gente vir aqui agora no pgadmin,
Eu atualizar minha base de dados aqui. Integração, esquema, minhas tables. O usuário está aqui já. O usuário foi criado aqui. Beleza, próximo passo para lidar com o Prisma. Como que a gente usa o Prisma dentro da nossa aplicação? Criamos a tabela, mas como a gente usa? Primeira coisa, a gente vai criar o nosso Prisma Service, beleza? Prisma Service é, vai ser a nossa ferramenta de uso principal, né? Que vai ser o acesso ao banco de dados. Então a gente está aqui num projeto Nest. Vamos fazer a criação de um service aqui. Pode nestg aqui, service Prisma. Vou fazer a criação de dois arquivos para mim, o service e o spec.ts. Eu vou apagar o spec só para... Nossa, tá bem rápido aqui, né? Beleza, criou aqui. Aqui dentro, tá? Esse aqui é o init. Então, deixa eu apagar esse spec aqui. E aqui dentro a gente tem a nossa classe aí GTable, né? Para dizer que essa classe vai ser injetável em outros módulos. E a gente começa aqui fazendo o quê? O Prisma Service, basicamente, aqui a gente vai estender ele ao nosso Prisma Client, tá? Então a gente só tem que prestar atenção nessa importação que a gente faz aqui, tá? Sempre vai no Prisma barra Client, tá? Ele tem algumas versões aqui que eu não, na verdade, eu não sei nem dizer o que é. Por exemplo, Station, não sei dizer muito se tem alguma diferença, mas por padrão vamos nessa daqui. E a gente pode implementar aqui as duas funções que a gente vai usar nele, né? Que é um módulo destroy e um módulo init. Basicamente são as funções que vão ser executadas no início e no encerramento do banco de dados, né? Então ele tá dormindo aqui porque a gente ainda não fez a função. Mas aqui é bem simples. Criou a função, a gente vai se referenciar à própria classe. Então, se você quiser colocar só o cifrão, ele já identifica o, o método que você quer usar. Então no destroy a gente vai usar esse connect aqui. Eu acho importante usar um async aqui. Ele cria sem, né? Então, acho legal aí. Falando que não faz efeito. Tá, vamos deixar sem. Beleza. Vou fazer um módulo init aqui também. Que vai ser o nosso connect. O nosso service basicamente é isso. Uma boa prática também é criar um módulo, né? Quando a gente está trabalhando com Nest. Porque Nest basicamente são orientados a módulos, né? Que a gente pode falar. Então, é um módulo aqui. Prisma. E ele cria aqui pra gente. Nessa pastinha aqui. A gente tem nossa classe do módulo. E aí, pra gente poder usar esse Prisma Service nos outros módulos, a gente vai ter que exportar ele, tá? Para ele poder ser importado nos outros módulos. A gente também define aqui um providers. Prisma Service. E aqui no módulo é isso. Mas também, como ele vai ser usado na aplicação inteira, a gente pode se aventurar em algum decorator que a gente tem aqui, né? Global. O decorator global basicamente vai dizer que essa classe ela pode ser usada em todo o projeto sem precisar ficar importando, né? Então, se eu tivesse outro módulo, eu teria que fazer a importação do Prisma Service nele para ser funcional. Nesse caso, com esse decorator não precisa. Acho importante também e muito válido. E basicamente é isso. Então, eu posso criar um, um CRUD aqui pra gente. Só, só pra gente fazer esse teste aí. Um o resource cria pra gente basicamente um CRUD completo aí com os endpoints, tá? Então a gente criou nosso CRUD aqui, né? Então tem nosso controller, nosso service aqui, esse spec.ts. Então basicamente no users controller ele vai estar chamando nossas funções lá do service. Então uma maneira da gente ver se o Prisma está funcionando aqui no nosso service. Então na opção de criação
fazendo a de ideal que é mais fácil, né? Mas no caso aqui, a gente tem que estar construindo o nosso Prisma Service, tá? Então aqui, criar uma instância do Prisma. Instância não, né? Prisma Service. Beleza. Então, aqui no FindAll, como que a gente faz para usar o Prisma? A gente vai se referenciar ele. Vamos acessar como um método a tabela que a gente criou lá no nosso esquema. E aí, a partir dessa tabela, a gente tem alguns métodos aqui, tá? Então, no caso do FindAll, eu poderia usar o findMany e basicamente pegar todos, né? Pegar muitos, algo assim. E vai retornar tudo que está lá no nosso banco de dados relacionado a essa tabela. Ou aqui no findOne, a gente poderia usar o método findUnic, tá? Que recebe alguns parâmetros, né? Pode ser só o ID, tá? Então, com essa linha de código você já busca um usuário específico lá na sua tabela. O update, mesma coisa. A gente pode acessar aqui o método update. O update ele recebe alguns argumentos a mais, né? Então, ele receberia a data, por exemplo, que seria o que vem lá do nosso controller, que seria o update DTO. E também o where, para saber qual ele iria atualizar. Remove também, a gente tem o método delete, que recebe só uma propriedade, só um argumento, que é o id. E é bem simples, né? No create aqui, mesma coisa. A gente recebe uma data aqui. Eu não vou fazer os testes da criação, por conta que eu vou ter que criar um DTO ainda e tudo. Mas é basicamente isso. A gente já tem a nossa integração com o nosso banco de dados usando o RM do Prisma. E é isso. A gente pode executar o nosso servidor aqui. Tava rodando já, mas a gente pode executar nosso servidor só para ver como que tá. Se tá tudo bem. Ele vai dar erro aqui, ó. Não deu erro, não. Oxi. Tá. Mas tá rodando tudo tranquilo aqui. A gente pode acessar nosso localhost aqui. Tá funcionando direitinho aqui. Nossas rotas também. Users. É isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que seria fazer a integração do Prisma. E ainda tivemos acesso aqui a alguns métodos que o Prisma proporciona pra gente de maneira bem simples. Então, obrigado a todos que participaram e que viram o vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Curte, comenta e compartilhem. Muito obrigado a todos e até a próxima.